Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. A gente já estudou máximos e mínimos locais em alguma aula anterior. Nessa aula agora a gente vai ver o que seriam máximos e mínimos globais. Vamos começar com a definição, vai acabar sendo algo bastante intuitivo. Vamos considerar uma função com um domínio sendo o conjunto D. A gente diz que a função f tem máximo global em um ponto C se o f de C for maior ou igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Ou seja, no ponto C, o valor da função está acima do valor da função em qualquer outro ponto da função. Quando isso acontece, a gente fala que f tem um máximo global em C. Uma outra forma seria dizer que tem um máximo absoluto. É exatamente a mesma coisa, falar máximo global ou então máximo absoluto. Aparecem das duas formas. Só comparando um pouquinho, quando a gente estudou sobre máximo local, a gente falava que tem um máximo local em C se f de C maior ou igual a f de x para todo x nos arredores do ponto C. Aqui no caso, como estamos falando de máximo global, a gente tem que olhar realmente se isso aqui é válido para todo x do domínio. Ou seja, no ponto C, o valor da função tem que estar acima do valor da função em qualquer outro ponto. Só para ficar um pouco mais claro, vamos analisar essa situação aqui. Estamos considerando uma função, tem domínio fechado, é um intervalo que vem daqui até aqui. É uma função que não existe à direita daqui, não existe à esquerda daqui. Então, só para ficar bem claro, vamos descer aqui no domínio. O domínio seria um intervalo fechado daqui até aqui. Para essa função f, quais seriam os máximos locais? Essa função teria máximo local por causa desse ponto aqui, já que esse ponto está acima dos pontos nos arredores dele. Teria máximo local referente a esse ponto daqui, porque esse ponto daqui também está acima dos arredores dele. E teria um máximo local por causa desse ponto daqui, que está acima dos arredores dele. Mas só um cuidado, né? Esses são pontos no gráfico, ou seja, tem uma coordenada x e uma coordenada y, mas a gente está falando de máximos e mínimos como pontos aqui do domínio. Então, a gente falaria, na verdade, que esse ponto aqui é um máximo local, esse aqui também é um máximo local, e esse daqui também é um máximo local. Então, é uma situação que tem três máximos locais, mas olha só, esse e esse aqui não são referentes a máximos globais, porque a função acaba atingindo valores mais altos do que esse aqui e esse aqui. O único máximo global seria referente a esse ponto, ou seja, esse aqui no canto é um máximo global. Então note uma diferença grande aqui e importante em relação a máximo global e máximo local. Para eu falar que um ponto é máximo global, eu tenho que ver o todo. Para eu ver se um ponto é máximo local, daí eu posso ver só o que acontece nos seus arredores. Por isso que acaba sendo bem mais fácil você dizer algo sobre o máximo e mínimo local do que máximo e mínimo global. Máximo e mínimo global, realmente eu vou ter que olhar o todo da função. Mas é uma coisa que a gente até já sabe fazer, né? Porque a gente já aprendeu como desenhar gráfico da função. Quando a gente desenha o gráfico, a gente entende o todo dela. Então até daria para encontrar máximos e mínimos globais analisando todo o gráfico, vendo todo o comportamento da função. Mas é algo mais difícil do que se definir máximos e mínimos locais. Por exemplo, para máximo local, a gente só via aqui, por exemplo, que esse ponto tem derivada zero e aqui é uma região de concavidade. Para isso, a gente só então utilizava a primeira e a segunda derivada. E uma coisa importante, a gente olhava a primeira e a segunda derivada no ponto. Apenas com a primeira e a segunda derivada nesse ponto, eu conseguia dizer que era um máximo local. Para máximo global, isso não vai ser possível, porque características de derivadas são somente coisas relacionadas nos arredores do ponto. Porque derivada, no final das contas, é um limite. Mas se eu estou querendo falar de máximo ou mínimo global, eu tenho que ver uma característica do todo da função. Eu tenho que ver tudo o que acontece com ela, não somente o que acontece nos arredores. Bom, então isso só para você entender um pouquinho por que máximo global acaba sendo mais difícil de encontrar do que máximo local. Uma coisa que certamente a gente pode concluir também é que o máximo global, quando ele existe, ele vai ser um dos máximos locais. Porque se ele é máximo global, ele está acima de todos os pontos. Então ele tem que estar acima dos pontos dos arredores dele. E uma vez que a gente entendeu o máximo global, o mínimo global acaba sendo bastante parecido, é análogo. Uma função tem mínimo global em um ponto C
se o valor da função nesse ponto C estiver abaixo do valor da função em todos os outros pontos. E, novamente, ao invés de chamar mínimo global, a gente também pode chamar de mínimo absoluto, exatamente a mesma coisa. Então vamos analisar aqui no gráfico o que está acontecendo. Esse é um ponto referente a um mínimo local, esse é um ponto referente ao mínimo local. Os mínimos locais mesmo estão aqui e aqui, no domínio. Então vamos escrever mínimo local. Só que esse ponto aqui, apesar dele estar abaixo dos valores nos arredores, ele não é um mínimo global, porque ele está acima de outros pontos aqui. O único mínimo global aqui dessa função é esse ponto daqui. Realmente a função aqui tem o seu valor mínimo. Em todos os outros pontos ela está acima desse ponto daqui. Então, só para ficar bem claro, aqui é referente a um mínimo global. Note que esse mínimo global também é um mínimo local, o que faz bastante sentido, porque se ele é o menor entre todos os pontos, ele vai ser o menor nos arredores dele também. E é o que está escrito aqui embaixo, que um mínimo global, quando ele existe, ele é um dos mínimos locais. Para se encontrar máximo e mínimo global, em geral você tem que ver o que está acontecendo com a função como um todo, não somente nos arredores do ponto. Tem algumas situações específicas mais importantes que aparecem várias vezes que acaba facilitando a nossa análise. Vamos falar aqui nesse slide sobre o caso de funções côncavas ou convexas. Se a gente fala que a função, por exemplo, é côncava e daí tem um ponto que tem derivada nula, a gente pode concluir que esse ponto vai ser um ponto de máximo global da função. Só um lembrete aqui, se a gente fala que a função f é côncava, significa que ela tem um formato assim, ó, de um u virado para baixo, em todo o seu domínio. Como não está especificando em qual conjunto ela é côncava, só de falar f é côncava, isso significa que em todo o seu domínio ela está se curvando para baixo. E por que o ponto que tem derivada nula acaba sendo o seu máximo global? Bom, vamos olhar aqui esse exemplo. Se a gente tem uma função côncava que só se curva para baixo, significa que no ponto que tem derivada nula, ou seja, a tangente é horizontal, esse ponto aqui tem que ser um ponto de máximo. Porque significa que a curva está subindo, se curvando cada vez mais para baixo, até que a tangente fica horizontal, e daí ela continuou se curvando para baixo, tendo valores menores, tanto para cá quanto para cá. Então, nesse caso, esse ponto aqui do domínio seria um máximo global. Então, na prática, o que a gente faz para encontrar um máximo global? Derivou igualou a zero, foi o que a gente fez. Vai ser o que você vai usar muitas vezes durante a faculdade. Mas note que você só vai ter clareza que você está encontrando o máximo global se você tiver clareza sobre uma característica global da função. Aqui no caso, entendendo que a função f como um todo ela é uma função côncava. Então, toda vez que você estiver à procura de um máximo global, somente derivar e igualar a zero, entenda que vai funcionar desde que você tenha clareza que a função é côncava. Se você não verificar que a função é côncava, pode ser que não funcione. E agora vamos para o próximo ponto, bem parecido. Se a função f for convexa, então é legal isso aqui, ó. Temos uma característica global da função. A função f ser convexa, ela tem esse formato aqui em todo o seu domínio. Daí, encontrar um ponto que tem derivada nula, significa que esse ponto vai ser um mínimo global da função. Então, essa situação daqui, formato convexo, se a gente encontrar o ponto que tem a tangente horizontal, certamente esse ponto vai ser um ponto de mínimo global. Justamente porque a gente sabe aqui que a função é convexa, então ela está se curvando para cima. Aqui, então, estava indo muito para baixo, mas aos poucos se curvando cada vez mais para cima. Então, vai descendo, descendo, e daí, a partir daqui, tangente horizontal, ela começa a subir de novo. Então, esse vai ser um mínimo global, porque vai estar abaixo de pontos aqui e abaixo de pontos aqui também. E daí, duas pequenas observações. Lembrar que a segunda derivada pode ser bastante útil para verificar se a função é côncava ou convexa. Por exemplo, a gente sabe que se a segunda derivada for negativa, a função vai ser côncava. Se a segunda derivada for positiva, a função vai ser convexa. Mas note que eu não coloquei em qual ponto, ou seja, eu estou falando que em todos os pontos a segunda derivada for positiva, significa que a função como um todo é convexa. Se em todos os pontos a segunda derivada for negativa, significa que toda a função aqui é côncava. Então, realmente a gente está falando sobre uma característica geral da função, e não algo que acontece somente ao redor do ponto. E uma segunda observação, a CPO, que seria a condição de primeira ordem, o que é condição de primeira ordem?
A condição de primeira ordem é essa daqui, ó, a derivada ser igual a zero. Então, está falando aqui que a condição de primeira ordem, derivada igual a zero, é uma condição suficiente, mas não é necessário para que um ponto seja máximo ou mínimo global de uma função. O que eu quero dizer, por exemplo, com ser uma condição suficiente, mas não necessário para que seja máximo global de uma função côncava? Se eu tenho uma função côncava e encontro um ponto que tem derivada nula, aqui nesse exemplo seria esse daqui, em que a tangente é horizontal, certamente ele vai ser um máximo global. Ou seja, encontrar a derivada igual a zero, a condição de primeira ordem, é suficiente para eu entender que esse aqui é um máximo global. Isso se eu estiver falando de uma função côncava. Mas para uma função côncava, é necessário que a condição de primeira ordem seja satisfeita para ter um máximo global? A resposta é não. Imagina que essa função côncava aqui, ela fosse só esse ramo, ou seja, ela não existe daqui para a direita. Se ela não existe daqui para a direita, a gente nem conseguiria ver o valor da função aqui daqui para a direita. Não conseguiria também calcular a derivada daqui para a direita. E só olhando o gráfico dessa função que eu acabei de desenhar aqui em vermelho, a gente falaria que o máximo global dela seria esse ponto daqui. Então, mesmo sendo uma função côncava, veja que aqui é uma curva que está se curvando para baixo, mesmo assim, ela acaba tendo um máximo global e esse máximo global não tem derivada nula. E é por isso que está falando aqui, ó, a condição de primeira ordem, ou seja, a derivada igual a zero, não é necessário no máximo de uma função côncava. Só para ficar bem claro, onde que estaria a tangente desse ponto? A tangente seria inclinada assim, ou seja, não seria horizontal, o que significa que a derivada aqui é diferente de zero, mas mesmo assim seria o máximo dessa função aqui que eu deixei em vermelho. Então vamos reler aqui. Então a CPO ela é uma condição suficiente. Se você derivar uma função côncava e conseguir encontrar um ponto de derivada zero, é suficiente para dizer que ele é um máximo global. Mas pode ser o caso de você tentar encontrar um ponto de derivada igual a zero e não encontrar. E mesmo você não tendo encontrado a partir da CPO, pode ser o caso de existir realmente um máximo global. E algo completamente análogo aqui para funções convexas. A CPO, derivada igual a zero, é uma condição suficiente, mas não é necessário para que um ponto seja mínimo global de uma função convexa. Então temos uma função convexa, encontramos um ponto de derivada nula. É suficiente para dizer que ele é mínimo global. Mas pode ter funções convexas que não tem nenhum ponto de derivada nula. Por exemplo, se a gente considerar a função daqui para a direita somente. Ela é inexistente daqui para a esquerda. Mas mesmo assim, essa função daqui tem um mínimo global. É esse ponto, mas a gente não vai encontrar através da derivada igual a zero, já que a tangente aqui não é horizontal. Então é um mínimo global, mas não é necessário que a derivada seja igual a zero. Nesse caso aqui não vai ser. Então essa segunda observação é uma observação importante, é um pouco de detalhe, mas eu acho que vale a pena você entender isso. Agora vamos ver um primeiro exemplo sobre funções côncavas e convexas e como encontrar o extremo global da função. Vamos considerar f de x igual a menos x² mais 4x mais 1. Uma forma de ir atrás do extremo global é condição de primeira ordem. Ou seja, vamos derivar a função e vamos ver quais valores têm derivada igual a zero. A derivada do f de x vai ser menos a derivada do x², menos 2x, mais a derivada do 4x, que é 4, a derivada do 1 vai ser 0. Quando que a derivada é igual a zero? A derivada vai ser igual a zero quando menos 2x mais 4 for zero, ou seja, quando x for igual a 2. Ok, o x igual a 2 é um ponto interessante, a gente até fala que ele é um ponto crítico, é um ponto que tem derivada igual a zero. Ele é máximo global? Ele é mínimo global? Ele pode ser um, pode ser o outro, também pode ser nenhum nem outro. Para verificar sobre máximo global, a gente precisa ir atrás de uma característica global da função. Vamos ver a concavidade dela, vamos ver se é côncava ou convexa. Para isso, vamos calcular a segunda derivada. Se a primeira derivada é menos 2x mais 4, a segunda derivada vai ser menos 2. E note que menos 2 vai ser menor do que zero, e isso para todo x. Porque veja que a segunda derivada aqui ó, não apareceu o x na sua fórmula. Então, para todo x, ela é igual a menos 2. Então, ela é negativa para todo x. O que significa isso? Significa que ela é côncava em todo ponto. E isso é interessante porque nos dá uma característica global da função. Se eu sei que a função tem um formato côncavo em todo o seu domínio e eu encontrei um ponto de derivada nula, certamente esse ponto daqui
é um máximo global. E só para deixar bem claro, pegando o gráfico verdadeiro dessa função aqui, vai ter esse formato. Vai ser uma parábola voltada para baixo, né? Porque se for olhar aqui, é uma função do segundo grau. E daí o ponto de derivada nula, o 2 que a gente encontrou, realmente ele vai ser um máximo global, está acima de todos os outros pontos. Tem uma outra situação específica de funções que a gente consegue encontrar mais facilmente um máximo e um mínimo global sem precisar calcular o valor da função em todos os pontos e sem precisar desenhar todo o seu gráfico e analisar o seu comportamento inteiro. É o caso de funções contínuas e que tem um domínio em intervalo fechado. Então vamos considerar que a função f é uma situação dessa, uma função contínua, que tem um domínio sendo um intervalo fechado, por exemplo, entre a e b. Mas note que o a está dentro do domínio, o b está dentro do domínio também. E só relembrando o que seria uma função contínua. Intuitivamente seria uma função que a gente desenha o seu gráfico sem tirar o lápis do papel. Então aqui seria um exemplo de uma função contínua e veja que ela está delimitada em um intervalo fechado. Ela vem daqui até aqui e inclui os extremos a e b. Como se esse aqui fosse o a e esse aqui fosse o b. Para essa situação específica de função contínua em intervalo fechado, existe um teorema bastante importante, que eu vou deixar para explicar numa aula mais avançada, mas o resultado dele é bem simples. O teorema chama Teorema do Valor Extremo, ou então um outro nome seria Teorema de Weierstrass, e esse teorema ele nos garante que essa função tem um máximo global e tem um mínimo global. Realmente nem toda função tem um máximo global, nem toda função tem um mínimo global, mas esse teorema garante que para funções contínuas em intervalo fechado vai ter máximo global e vai ter mínimo global. Só para ficar bem claro que nem sempre tem um máximo global e um mínimo global, considera tipo uma função assim, ó, que está indo para mais infinito e está indo para menos infinito. Essa aqui em específico ela até pode ter máximos e mínimos locais, mas ela não tem um máximo global, a função está indo lá para infinito, ela sempre fica cada vez maior. Ela não tem um mínimo global porque ela vai lá para menos infinito. Ela sempre pode ficar menor. Então, nem sempre tem um máximo e mínimo global, mas nessas situações específicas de função contínua em intervalo fechado, esse teorema nos garante que vai ter um máximo global e vai ter um mínimo global. E sabendo que vai ter um máximo global e um mínimo global, como fazer para encontrar eles? O legal é entender quais são os candidatos a máximos e mínimos globais. Quais que seriam? Seriam pontos com derivada nula, pontos em que a derivada não existe e pontos da fronteira do domínio, ou seja, aqui no caso, os pontos A e o B. E só uma questão de nome aqui, a gente fala que pontos de derivada nula e pontos em que a derivada não existem são pontos críticos da função. É só um nome, tá? Então, se por acaso eu falar sobre os pontos críticos, são pontos de derivada nula ou pontos em que não tem derivada. Então, esses seriam os candidatos a máximos e mínimos globais da função. Se esses são os candidatos e eu tenho certeza que a função tem um máximo global e tem um mínimo global, como que eu faço para encontrar? Eu vou lá e calculo o valor da função em cada um dos candidatos. Se eu sei todos os candidatos a máximo global e mínimo global, calculo o valor da função. O que tiver maior valor de função vai ser o máximo global, o que tiver menor valor da função vai ser o mínimo global. Então vamos olhar nesse desenho aqui o que está acontecendo. Como que eu faria para encontrar máximo e mínimo global dessa função? É uma função contínua e está no intervalo fechado, daqui até aqui. Então eu posso procurar os pontos com derivada nula. Quais são os pontos de derivada nula? Esse ponto daqui, ele tem derivada nula. Esse ponto daqui tem derivada nula também. Esse outro ponto daqui também tem derivada nula. Então eu tenho 3 pontos com derivada nula. Vou colocar um aqui, porque é o caso 1 de derivada nula. Posso procurar também os pontos em que eu nem consigo calcular a derivada. Nessa situação aqui eu pus uma curva bem suave, realmente a gente consegue ver retas tangentes, né? Tem a inclinação da reta tangente que seria derivada em cada um dos pontos. Então aqui é uma situação que normalmente a gente vai encontrar pela frente. Essa é uma situação em que tem derivada em todos os pontos, então não tem essa situação 2. E daí a gente está falando de o domínio fechado AB, então tem os pontos da fronteira do domínio, dos cantos, tanto A quanto B. Então, ó, esses são os candidatos a máximo e mínimo global. Então são cantos aqui do domínio, então 2 pontos, e mais 3 pontos que são pontos de derivada nula.
Então a gente poderia calcular o valor da função nesses 5 pontos, e daí como a gente tem certeza que a função f tem um máximo e tem um mínimo global, isso quem nos garante é o teorema do valor extremo, ou Weierstrass, a gente sabe que calculando o valor da função nesses 5 pontos, o maior valor da função vai ser referente a um máximo global e o menor valor da função vai ser referente a um mínimo global. O que é interessante? Eu posso somente calcular o valor da função em 5 pontos. Não preciso ver o que acontece em todos os pontos. Então vamos ver o valor da função em cada um desses 5 pontos daqui. A gente calcularia o valor da função nesse ponto A, pegaria esse valor alto, pegaria o valor da função aqui, pegaria esse valor baixo, nesse aqui teria esse valor, nesse aqui teria esse valor e nesse aqui teria esse valor. A gente encontraria que a função tem, entre os 5 pontos, o maior valor em A. Então, o A seria o máximo global. E a gente encontraria que o menor dos valores seria atingido nesse ponto aqui, que seria o mínimo global. Então, esse seria o método de encontrar máximos e mínimos globais em funções contínuas em intervalos fechados. Temos os candidatos, pontos de derivada nula, pontos sem derivada, e os pontos do canto do domínio. Compara o valor da função em todos esses pontos. Uma situação que deve aparecer pouco realmente é essa situação 2, pontos em que a derivada não existe. Mas se tiver ponto que não tem derivada, ele ainda é um candidato a máximo e mínimo global. Realmente uma função pode ter um máximo e mínimo global em um ponto sem derivada. E é fácil ver isso, a gente pode adaptar essa situação, ao invés de ser suave essa curvinha aqui e ter essa tangente horizontal, imagina se tivesse uma quina aqui. Se tivesse uma quina, seria um ponto sem derivada, mas ele seria um candidato a máximo e mínimo global. E no caso aqui, de fato, ele seria um mínimo global. Esse ponto está abaixo de todos os outros pontos. Mas é mais uma situação para constar aqui, para ficar certinho o teorema, ou como utilizar o teorema para encontrar máximos e mínimos globais, mas esse ponto 2 acaba sendo um ponto muito difícil de aparecer realmente nos exercícios. Agora vamos ver um exemplo aqui, só para entender direitinho como aplicar o teorema de Weierstrass, teorema do valor extremo. Vamos considerar aqui uma função, domínio de menos 5 até 5. A fórmula da função é dada aqui. O que a gente tem que perceber? Isso aqui é um intervalo fechado. E o que mais a gente tem que perceber é que, pela fórmula da função, a função é contínua. Por que é uma função contínua? Isso aqui é uma função polinomial. Função polinomial sempre é bem comportada, sempre contínua. Bom, então, pelo teorema de Weierstrass, uma função em um intervalo fechado que é contínua, eu tenho certeza que tem um máximo e também tem um mínimo global. Então vamos atrás de encontrar. Eu sei os candidatos a máximos e mínimos globais. Eu posso procurar, por exemplo, os pontos de derivada nula. Vamos calcular então. F' de x vai ser, derivando isso aqui, o 3 cai, vai ficar 6x². Aqui o 2 cai, vai ficar então mais 6x. E a derivada do 36x vai ser menos 36. A gente pode colocar o 6 em evidência, x² mais x menos 6. E daí a gente quer verificar quando que isso aqui é igual a zero, porque candidatos a máximos e mínimos globais vão ser pontos de derivada nula e vão ser também os extremos aqui do domínio. Aqui, como é uma função polinomial, não vai ter pontos sem derivada. A gente consegue derivar em todos os pontos. Então, vamos encontrar aqui os pontos de derivada nula. Vai ser, então, os pontos que x² mais x menos 6 igual a zero. Vamos aplicar a Bhaskara. O delta vai ser 1², 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, vai ficar mais 24. Então, os pontos de derivada nula vão ser menos 1, mais ou menos a raiz do delta. O delta aqui dá 25, então a raiz vai ser 5, dividido por 2. A gente vai encontrar o primeiro ponto de derivada nula, vai ser menos 1 mais 5 dá 4, dividido por 2, 2. Segundo ponto de derivada nula vai ser menos 1 menos 5 menos 6, dividido por 2 vai dar menos 3. Então esses pontos aqui são o quê? São máximos ou são mínimos? Não sei ainda, mas eles são candidatos a máximos e mínimos globais. E quais são os outros candidatos? Os cantos aqui do domínio, ou seja, o menos 5 e o 5. Como a gente verifica qual desses 4 números é o máximo global e qual desses 4 números é o mínimo global? Vamos calcular o valor da função em cada um desses pontos. Então vamos começar calculando f de menos 5. Vamos colocar aqui f de menos 5, basta substituir o x por menos 5. Vai ficar aqui menos 5 ao cubo vai dar menos 125, vezes 2, menos 250.
Daí, menos 5 ao quadrado vai dar 25, vezes 3, mais 75. Menos 5 vezes menos 36 vai dar positivo, então vai ficar aqui mais 180. E ainda tem um mais 5 no final. Agora é só fazer essa conta. Menos 250 com mais 180 vai dar menos 70. Mais 75 vai dar mais 5, mais 5, o resultado disso aqui vai dar mais 10. Agora vamos calcular o valor da função no outro candidato a máximo e mínimo, ou seja, vamos calcular f de 5. 5 ao cubo, 125, vezes 2, 250. 5 ao quadrado, 25, vezes 3 vai dar mais 75. 5 vezes 36, 180, mas tem um sinal de menos na frente, mais 5. Aqui a gente tem 75 mais 5 dá 80, menos 180 então vai ficar menos 100, mais 250 vai ficar então mais 150. E agora vamos calcular no outro candidato o valor da função. Então vamos fazer f de 2. 2 ao cubo, 8, vezes 2, 16, mais 2 quadrado, 4, vezes 3, 12, menos 2 vezes 36, 72, mais 5. 12 menos 72 dá menos 60, mais 16 vai dar menos 44, mais 5 vai dar menos 39. E por fim, vamos ver o último candidato a máximo e mínimo global. Vamos calcular f de menos 3. Menos 3 ao cubo dá menos 27, vezes 2, menos 54. Menos 3 ao quadrado, 9, vezes 3, mais 27. Menos 3 vezes menos 36 vai dar mais, então 3 vezes 36 dá 108, mais 108, mais 5. Menos 54 mais 27 dá menos 27, menos 27 com mais 108 dá 81, mais 5 vai dar 86. Então calculei o valor da função em 5 pontos, eram os nossos candidatos a máximo e mínimo global. Se só tenho 4 candidatos, um deles é máximo global, um deles é mínimo global. Então, o maior deles vai ser máximo global, que vai ser o ponto 5. O menor deles vai ser mínimo global, que vai ser o ponto 2. E se a gente tivesse feito o gráfico direitinho dessa função, a gente veria que fez sentido o que a gente encontrou. A gente tinha os candidatos a máximo e mínimo global, por exemplo, os extremos aqui, menos 5 e mais 5. A gente tem os pontos de derivada nula, que seriam o menos 3 e o mais 2. Comparamos esses 4 valores. O 5 é o que tem o valor da função maior, por isso que ele é o máximo global. O 2 é o que tem o valor da função menor, e por causa disso que ele é o mínimo global. Então, só resumindo o que a gente fez nessa aula, a gente não analisou máximo e mínimo global em todas as situações, em uma situação genérica de função. Para ver uma situação genérica, realmente você tem que analisar o comportamento em todos os pontos. Tem que ver o formato do gráfico, fazer os esboço e entender o comportamento da função mesmo. Mas vimos 2 tipos importantes e específicos para a gente encontrar máximo e mínimo global. A gente viu a situação de funções côncavas ou convexas, são situações que aparecem bastante. Nesse caso, é bastante simples encontrar os extremos globais. Você pode derivar igual a zero. Se você encontrar um ponto que tem derivada nula e é de uma função côncava, certamente é um máximo global. Se você encontrar um ponto de derivada nula e é uma função convexa, certamente é um mínimo global. Isso é uma observação que eu discuti com vocês. Essa é uma condição suficiente, mas não necessária. Ou seja, às vezes uma função côncava ela pode ter um máximo global, mas não tem nenhum ponto com derivada nula. Mas mesmo assim ela tem um máximo global. Mas a maior parte dos casos vai ser esse aqui. Você vai derivar e vai encontrar um ponto que tem derivada nula. Ele vai ser o ponto que você está procurando. Ou máximo global no caso de funções côncavas, ou mínimo global no caso de funções convexas. E além dessa situação, a gente viu a situação de funções contínuas em intervalos fechados. Nesse caso, a gente tem um teorema importante, o teorema do valor extremo, ou o teorema de Weierstrass, que nos diz que certamente tem um máximo global e tem um mínimo global. E daí a gente consegue dizer quais são os candidatos a máximos e mínimos globais. Quais são os candidatos? Pontos com derivada nula, pontos sem derivada, e daí pontos na fronteira do domínio. E se a gente tem alguns candidatos, basta comparar o valor da função em cada um desses candidatos. O que tiver maior valor da função vai ser o máximo global, o que tiver menor valor da função vai ser um mínimo global. Então deixei marcado aqui que numa aula mais avançada,
vamos analisar outros tipos de funções, funções mais genéricas. Mas no final das contas, o que a gente vai acabar fazendo vai ser desenhando o gráfico da função e entendendo o que está acontecendo com ela. E daí definindo máximo global, mínimo global. Em algumas situações nem vai ter nem máximo nem mínimo global. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.